Tem jogo? Bom dia. Bom dia. Ah, antes. Bom dia. Muito bom dia, bom dia, bom dia. Nem pergunta o signo, né? Bom dia. Tem jogo? Pois é, tem jogo sim. Tem jogo do Bahia, tem jogo do Vitória. E no fim de semana? No final de semana, obviamente, também, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B. O torcedor, apesar da chuva, não vai faltar emoção pro torcedor ficar em casa. Não vai né? mesmo. Não pode faltar. Vamos fazer o seguinte, vamos começar falando sobre o Tricolor, vamos falar do Bahia. E olha, tem notícia boa, viu, Adriana, lá no Fazendão. Com a decisão da FIFA de antecipar a transferência internacional de jogadores, o Bahia janela, vai poder comemorar. Né? Pois é. Janela. Antes era só em agosto, agora está liberado. O Bahia pode comemorar porque já acertou o retorno do atacante Jael. O jogador está há 50 dias treinando no clube e, se for regularizado até sexta-feira, que eu acredito que deve ser, pode estrear contra o Náutico em Recife no sábado, às 4 da tarde, viu, Adriana? Jael já estava antes no futebol sueco, mas não conseguiu se adaptar àquele frio, né, de lá. Estava no Kalmar da Suécia. 20 graus abaixo de zero. Pois é, 20 graus abaixo de pouca. zero, né? Como é que se acostuma com um frio desse? Tempo bom, né? Pois é, e o Jael acertou, né? Onde que ele tá? No Kalmar da Suécia. É um time da Kalmar FF da Suécia. Ele acertou o retorno ao time baiano e onde foi artilheiro aqui na Série B, quando por aqui passou. Outro atleta que também pode ser regularizado, Adriana, ainda esta semana é o volante Bruno Otávio, então a grande expectativa é que esses dois jogadores sejam regularizados. E olha, para essa partida contra o Náutico, um jogo dificílimo, o Náutico que é um adversário que o treinador conhece o time do Bahia, é o Alexandre Galo, que já passou por aqui, foi demitido, não teve... Bonitinho ele. Passou por aqui, bonitinho ele. Cabelinho grisalho. Cabelinho grisalho. Mas não, acho que não fez também, fez um trabalho... fez um trabalho razoável à frente do Bahia, ele acabou sendo demitido quando o Bahia sofreu uma derrota 1-0, acabou saindo. Mas o importante do Alexandre Galo é que ele conhece bem esse time do Bahia, conhece a estrutura do time do Bahia, e só para o torcedor ficar atento aqui, o Náutico é o líder do campeonato, tem 20 pontos em 9 jogos conquistados, 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Sabe para quem foi que o Náutico perdeu? Justamente para o São Caetano, que o Bahia venceu por 3-0. E o Náutico sofreu uma derrota para o São Caetano por 5-0. E o Bahia venceu esse mesmo São Caetano, para você ver como é que é futebol. Então, obviamente, é um jogo dificílimo contra o Náutico lá nos Aflitos, um jogo muito difícil, a disputa entre o futebol baiano. Foi antes, né, da Copa essa partida? Foi antes da Copa. Foi início de início, né? Então, é complicado. Todo mundo se rejeitando ainda. Então, vamos ver agora, hein? Vamos ver agora. Sábado, jogo dificílimo contra o Náutico, façam suas apostas, torcedores. O jogo vai ser aonde? O jogo vai ser lá nos Aflitos, o chamado Quartel dos Aflitos. Que jogo lá no Quartel dos Aflitos é sinal de problema. Vamos falar de rubro-negro Pois agora. Vamos passar do Bahia, vamos falar do Vitória. E o rubro-negro apresenta o mais novo reforço do time para o Campeonato Brasileiro. Vamos ver. O atacante Henrique tem apenas 19 anos e foi revelado pelo São Paulo, o único clube em que atuou. Ele foi um dos destaques do tricolor na Copa São Paulo e representou o time na Seleção Brasileira Sub-17. Henrique foi emprestado ao Vitória até o final do ano. Trabalhar forte, fazer o que o treinador pedir. Eu acho que desse jeito assim a gente vai poder buscar o espaço no grupo, que ainda estou chegando agora, estou conhecendo o pessoal direitinho, me acolheram muito bem. Eu acho que com um pouquinho de paciência a gente vai se encaixando direitinho no grupo. Pois é, o jovem Henrique aí que chegou há poucos dias, vem treinando no clube. E o Henrique vai defender a seleção sub-19 lá no Paraguai, onde vai disputar também o torneio internacional de futebol sub-20, a ser realizado entre 25 e 31 de julho. Com o retorno previsto para o dia 1º de agosto, o atacante só deve reforçar o Vitória pela Série A a partir da 13ª rodada, que vai ser o jogo contra o Vasco no dia 8 de agosto. Bom, Adriana, é um jogador novo, tem 19 anos. Pois é, novinho, né? Poucas pessoas conhecem. Desculpa, eu não vi. Ele é de onde? Ele foi revelado na divisão de base do São Paulo, tem passagens pela seleção brasileira. A divisão de base do Vitória? A divisão de base do Bahia? A divisão de base do Bahia e do Vitória, antigamente, era considerada uma das melhores. Né? A gente Vitória, tem muitos jogadores que foram revelados. Sustentou o rubro-negro por muitos anos, né? Porque o garotinho... Ele a gente se pode citar exemplos né? de jogadores de ida, outros jogadores que foram revelados aqui. E a divisão de base do São Paulo tem muitos jogadores. O São Paulo tem um elenco muito grande. Então, o que eles fazem? Eles pegam esses jogadores que ainda estão crescendo, apesar de ser um bom jogador, pelo que a gente da imprensa está ouvindo, e vai emprestar para um time como Vitória, para o jogador poder se mostrar na vitrine. E quem sabe depois o São Paulo ganha um dinheirinho com isso. Tá bom. Né? Bom, uns estão de chegadas, outros estão de saída lá no Barradão. Sem oportunidade da equipe do Vitória, o atacante Adriano, revelado nas divisões de base do clube, que teve muita chance e não aproveitou. Ele acabou sendo liberado pela diretoria do clube e já acertou sua ida para um outro clube, o Caxias, que disputa a Série C. Com 23 anos, Adriano surgiu como uma das grandes promessas do Vitória, Adriano. Chegou a ser titular algumas partidas do clube da Série B em 2007, mas não correspondeu às expectativas do clube e acabou atuando boa parte de sua carreira emprestado a outros clubes, como Juazeiro, Botafogo de Ribeirão Preto, onde disputou o último Campeonato Paulista e marcou apenas um gol. Um atacante que numa temporada marca apenas um gol. Então a gente não tem esperança, né, que
que um jogador desse continua no clube. Mas boa sorte para Adriano, que é um Adriano. bom menino e sempre foi bastante educado com a imprensa. Boa sorte que tenha chance aí no futuro, Adriano. Bom, o quadro do esporte hoje vai ficando por aqui. Você sabe que pode entrar em contato comigo, com a gente aqui do programa do Bahia no Ar, com a parte do esporte. É só você vai ver aí na telinha felipebrandão@r7.com. Felipe Brandão, lembrando que é o Felipe com I, viu? Porque muita gente escreve FE. É Felipe Brandão sem acento, @r7.com. E amanhã a gente traz mais notícias do esporte. Bom dia, Felipe. Valeu, bom dia. Adriano. Obrigada Bom dia. pelas informações. Olha, daqui a pouquinho você vai ver casal é preso acusado de tráfico de drogas e assassinato na região do bairro de Brotas, em Salvador. E ainda um homem detido pela polícia utilizava uma máscara, olha só, para amedrontar as vítimas e não ser reconhecido. Bahia no Ar conta tudo para você em instantes.